Fala, torcedor do Esquadrão, tudo certo? Após a saída de Renato Paiva, o Bahia agiu rápido no mercado e trouxe Rogério Ceni para assumir o comando técnico da equipe. Bora para mais um conteúdo completinho que nesse vídeo eu te explico as ideias de Ceni e como o Bahia deve jogar nas mãos dele. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Bahia será o quinto time na carreira de Rogério Ceni como treinador. Ele teve duas passagens pelo Fortaleza e pelo São Paulo, além de ter trabalhado no Cruzeiro e no Flamengo. No Flamengo, ele foi campeão diversas vezes, tá? Do Campeonato Brasileiro da Série A, da Supercopa do Brasil e também do Campeonato Carioca. No Fortaleza, é considerado um dos maiores treinadores da história do clube, se não o maior, claro que nesse momento tem a concorrência de Vojvoda, mas por lá foi campeão cearense da Copa do Nordeste e também da Série B do Campeonato Brasileiro. Seu trabalho no São Paulo ficou marcado negativamente pela perda do título da Sul-Americana na temporada passada para o Independiente del Valle e também por problemas com o grupo de jogadores. No Cruzeiro, esse problema com os jogadores, essa gestão de grupo, ficou ainda mais evidente. No Fortaleza, seu trabalho ficou marcado pela verticalidade e velocidade, porque a equipe tinha dois atacantes de beiradas muito rápidos, muito velozes, que eram Edinho e Osvaldo, e conseguiam abastecer o centroavante Gustavo, que era um cara que não tinha tanta mobilidade assim. A equipe do Rogério Ceni do Fortaleza marcava a bloco médio, ali entre a divisória dos dois campos, uma marcação por zona num 4-4-2, sem muita perseguição, sem muito encaixe de marcação, e conseguia explorar essa transição, essa verticalidade, essa velocidade, os contra-ataques, principalmente pelos lados, com esses dois atletas que nós citamos, tá? Então era uma equipe muito vertical, com contra-ataques muito velozes. Quando tinha que construir, quando tinha que propor o jogo, aí iniciava uma construção a 3, não era nem com um dos volantes, nenhum com um dos laterais recuando, mas sim com o goleiro Felipe Alves, que se juntava aos dois zagueiros para iniciar essa construção, então colocava mais atletas ainda no campo de ataque, tá? Então era uma equipe com muita paciência, buscava construir muito pelos lados, com passes muito verticais, então mesmo quando tinha a responsabilidade de propor o jogo, era uma equipe que buscava sempre chegar o mais rápido possível ao gol do adversário, não tinha muito aquele lero-lero de passes laterais, com mais paciência. Isso na primeira passagem, tá? Depois ele teve a consolidação do Romarinho, que foi um cara que passou a ter mais oportunidades também, era um cara de beirada, que podia atuar por dentro, que entregava muita velocidade, e também a vinda do David, que é um atleta que o Rogério gosta muito, inclusive levou ele pro São Paulo depois, também trabalhou com o David no Cruzeiro, e era um outro cara que também entregava essa potência, essa força física. Então, seja na primeira ou na segunda passagem, o time do Fortaleza do Rogério Ceni era uma equipe que era bastante sufocante, bastante intensa, muito competitiva e principalmente muito vertical. Já no Flamengo ele teve que mudar um pouquinho a característica, né? Porque ele não tinha tantos atletas de velocidade assim, né? Tinha principalmente o Bruno Henrique, depois chegou o Michael, mas a gente sabe que o time titular do Flamengo só tem de fato o Bruno Henrique, ou pelo menos em 2020, quando o Rogério Ceni trabalhou lá, só tinha o Bruno Henrique, porque tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Gerson, são caras mais de controle de jogo do que propriamente de atacarem o espaço, né? Então ele teve que adaptar a sua ideia, né? Transformou o Flamengo de fato numa equipe que tinha mais paciência, que rodava a bola de um lado para o outro, de um corredor para o outro. Ele colocou o William Arão no time titular, na zaga, né? Tirou ele do meio de campo para colocar ele na zaga e pôr o Diego no time titular como um volante para ganhar mais qualidade na saída de jogo, né? Então ele foi mexendo, foi adaptando, foi um técnico que deu liberdade para o Arrascaeta para cair por todos os lados, para o Everton Ribeiro também, mas ainda tinha a sua raiz
de ser um jogo mais de ocupação de espaço, né? Apesar de usar o Filipe Luís um pouquinho mais por dentro, tinha o Bruno Henrique, que era um cara de velocidade pisando na linha lateral para entregar o que o Rogério Ceni gosta de futebol. Então, apesar de ele adaptar as suas ideias, né, ele conseguiu manter as raízes ali, mesmo que ele tenha transformado o Flamengo numa equipe que não conseguia, de fato, surpreender, né? Não era uma equipe que agradava tanto aos olhos assim, fazia uma partida muito brilhante, outra bem abaixo, então oscilava bastante, mas tornou o Flamengo bem competitivo, até pela qualidade técnica, mas que manteve o que ele sempre pensou sobre futebol. Já no São Paulo, ao bater na tecla várias vezes que não tinha atletas de velocidade, principalmente no ataque, ele realmente não tinha, ele consolidou de fato o estilo de ser uma equipe com mais paciência para criar oportunidades, tá? Então o São Paulo do Rogério Ceni, seja no ano passado, seja no início desse ano, era uma equipe que iniciava uma saída com bastante jogadores, tá? Então com os dois laterais, com os dois zagueiros, participação do goleiro, participação dos volantes. A partir do momento que ia entrando no campo de ataque, aí segurava um desses caras para iniciar, né, a construção A3, seja quando tinha o Rafinha, né? Então era o Rafinha e mais dois zagueiros. Quando não tinha o Rafinha, era os dois zagueiros e mais um volante, e aí adiantava Igor Vinícius de um lado e Reinaldo do outro. Então, utilizava bastante esse início de construção. Construía muito pelos lados, tá? Então, iniciava a jogada pelo lado direito, buscava terminar pelo lado esquerdo, usava muitos cruzamentos, tá? Pelos dois lados, utilizava muitos atletas por dentro no jogo entre as linhas de marcação, pesando, né? Muitos atletas pesando a última linha de defesa do adversário, tá? Utilizou diversos sistemas com 3 zagueiros, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, vários sistemas, mas manteve aí o que ele foi consolidando de fato ao longo da sua carreira como treinador, que era iniciar um ataque com mais paciência, tá? Ele não tinha, no São Paulo ele de fato não tinha atletas com tanta velocidade assim, então não fazia sentido algum ele ter o estilo que tinha lá no Fortaleza, no São Paulo, com atletas mais de jogo, mais de cadência. Então era um jogo que buscava muitas superioridades, tá? Então seja de superioridade numérica, bastante atletas ali no setor da bola para ter uma certa vantagem, ou superioridade de qualidade, né? Então ele buscava de alguma forma deixar um ponta, sei lá, um lateral. Por exemplo, no São Paulo ele tinha o Reinaldo, que era um lateral que tinha essa força ofensiva muito forte, né? Que tinha essa capacidade de jogada de 1 contra 1 e fazer o cruzamento, muito característica. Então ele buscava de alguma forma, por exemplo, deixar o Reinaldo numa jogada de mano a mano para ter essa vantagem, que a gente costuma chamar de vantagem qualitativa, tá? Então bebia muito dessa fonte e é muito parecido com o que o Renato Paiva pensa sobre futebol. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sem bola, era uma equipe que gostava de fazer uma marcação alta, tá? Então subia as suas linhas de marcação, marcava por encaixes quando adiantava os atletas, né? Então para roubar a bola o mais rápido possível e já finalizar. Quando não conseguia, reunia as suas linhas de marcação, marcava bloco médio, assim como fazia lá no Fortaleza, seja no 4-4-2, 4-1-3-2, enfim, no 5-3-2, de qualquer forma. Buscava aquela marcação por zona que nós já estamos. Tinha algumas perseguições bem curtinhas ali no setor, mas o grosso mesmo era de fato essa marcação por zona, fazia pressão pós-perda, então quando tinha a posse e acabava perdendo ela, já iniciava aquela pressão para roubar novamente ela o mais rápido possível e criar situações de gol, chances de gol. Então era uma equipe bem mais completa, mas sem ter a velocidade que o Rogério sempre pregou. Agora trazendo para o Bahia, para o elenco do Bahia, imagino que o Rogério vai juntar principalmente os seus trabalhos no São Paulo e no Fortaleza. Por quê? Ele vai ter seja jogadores de controle, de qualidade, de passe, mas também atletas de velocidade. De controle ele vai ter Tassiano, Cauli, Acevedo, Rezende, Cittadini. De velocidade ele vai ter Rafael Ratão, Biel, Ademir, Jacaré. Então ele vai ter atletas de características distintas e imagino que ele possa conseguir juntar essas dois pilares dele, né? Que é a construção com mais paciência ou também um time bem vertical. Então ele vai ter várias opções. Ele pode utilizar o sistema 4-2-3-1, 4-3-3, sistema com 3 zagueiros, seja de fato com o Rezende
aquilo que ele já fez com o Renato Paiva, né? Sendo um zagueiro realmente ao lado de outros dois caras, ou um sistema com apenas dois zagueiros e o Rezende recuando para fazer essa saída com três, ou o Gilberto fazendo a saída com três com os dois zagueiros, assim como vinha fazendo nas últimas partidas com o Renato Paiva. Imagino que vai fazer construção pelos lados, imagino que vai ser uma equipe que vai ter uma transição contra-ataque muito forte, pressão pós-perda, enfim, marcação a bloco médio ou a bloco alto, como a gente já citou, que ele já fez principalmente no São Paulo. Então acho que ele vai ter várias e várias opções. E assim, as ideias do Ceni, principalmente com a bola nos pés, são bem similares com o que o Renato Paiva pensa sobre futebol. Claro que o Ceni ele vai adaptando mais. O Paiva tem a sua ideia muito mais consolidada e ele adapta menos em comparação com o Ceni, mas me parece que a decisão da diretoria da SAF seja manter as ideias do Renato Paiva no Ceni, mas procurar uma execução melhor, que foi de fato o que faltou, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o português deixou a equipe numa situação um tanto quanto desconfortável. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.